Mas eu fico pensando, qual seria uma boa forma de, digamos, conceituar o problema? Porque não parece ser apenas uma questão de esquerda e direita. Estamos vivendo um período bastante transformador, não só para o mundo, mas também para os Estados Unidos. Vemos que os adversários dos Estados Unidos estão construindo todas essas alternativas econômicas. Estão desenvolvendo suas próprias tecnologias, independentemente dos Estados Unidos. Estão criando suas próprias bases industriais. Estão desenvolvendo seus próprios corredores físicos de transporte. Estão criando seus próprios bancos de desenvolvimento e sistemas de pagamento. Estão começando a comerciar em suas próprias moedas. Estão formando novos arranjos de segurança, independentemente dos Estados Unidos. Esses são os adversários. Então vemos os aliados dos Estados Unidos ficando mais preocupados com sua dependência de um país, não apenas de uns Estados Unidos em declínio, mas de um país que também está se tornando muito mais imprudente. E mesmo dentro dos Estados Unidos, todos nós vemos essas mudanças. Como você apontou, claramente há enormes problemas econômicos. Bem, os Estados Unidos têm muitos recursos econômicos. É uma potência imensa. Mas todos esses recursos são limitados. E, em termos do que os Estados Unidos estão tentando fazer, vemos que a guerra contra o Irã está fracassando. A guerra por procuração contra a Rússia está fracassando. A guerra econômica contra a China está fracassando. Dentro dos Estados Unidos, a revolução tecnológica parece ser uma bolha tecnológica. O plano de reindustrialização não funcionou. A tentativa de reerguer o dólar não está funcionando. O sistema financeiro, como você apontou, está sob pressão. Nesta semana, 40 trilhões de dólares de dívida. E além disso, você vê uma crescente, digamos, desesperança social, como você sugeriu. A polarização política, em que cada lado retrata o outro como inimigo. A radicalização. O que mais? Guerras culturais. E claro, tudo isso acontecendo. E você pensaria que este seria o momento para uma discussão conceitual mais ampla sobre quais são os desafios e como os Estados Unidos podem se ajustar. Mas o presidente afirma que a economia está ótima, que o Estreito de Hormuz está aberto, que o USS Abraham Lincoln. Não há problema nenhum. Os Estados Unidos estão vencendo. É o país mais quente do mundo. E enquanto isso, todas as pesquisas mostram que cada vez mais americanos sentem que o país está no caminho errado. Então, sem fazer perguntas excessivamente bobas, mas qual seria esse caminho errado? Como podemos entender este momento da América na história? Porque este não é um ciclo comum de expansão e recessão. É algo muito maior. Bem, eu detesto insistir na mesma tecla. E você e eu já conversamos sobre isso antes. Para mim, o arcabouço conceitual que considero valioso é a ideia de que estamos vivendo o declínio do Império Americano. Acredito que isso capta a ligação, ou aquilo que conecta todas as coisas pelas quais você acabou de passar. Deixe-me explicar. Eu diria que o número de referências a um império em declínio que vejo ao meu redor, na imprensa americana e na cultura americana hoje, é 10 vezes maior do que era há um ano. Era muito pequeno há um ano, e ainda é pequeno, mas é 10 vezes maior do que era. Já não sou mais, como fui por um tempo, um dos pouquíssimos escritores que falavam assim, que sentiam que isso, para os outros, parecia demais. Eu estava bem à frente. Talvez isso estivesse por vir, mas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que impedia as pessoas de enxergarem o declínio do Império era uma visão que é relevante para responder à sua pergunta. Os Estados Unidos continuam sendo, é claro, um sistema econômico e político muito rico, muito engenhoso, além de militar e de tudo isso. Seria tolice, e não é essa a minha intenção, sugerir o contrário. Mas essa mesma riqueza e essa mesma capacidade de encontrar recursos, por já terem cerca de 100 anos ou mais, se me permite o meu hegelianismo, transformaram-se no seu próprio oposto. Isso está se tornando um fardo terrível, porque alimenta, especialmente entre os principais políticos dos dois partidos, a ideia de que nunca devemos nos deixar intimidar pelos problemas.
Sim, claro, temos problemas, mas temos todos os recursos necessários para superá-los. Isso é um erro terrível. Você pode ter todos os recursos. Veja, se você comparasse o Irã, em fevereiro deste ano, aos Estados Unidos como adversários militares, e depois acrescentasse os israelenses como aliados dos Estados Unidos, a que prognóstico chegaria sobre a probabilidade do resultado daquela guerra? E a resposta seria, pobre Irã. Mas isso teria sido um erro. But it would have been a mistake. It would have been a mistake because not because the United States Teria sido um erro. Não porque os Estados Unidos não sejam uma potência militar muitas vezes maior que o Irã. São. Mas são uma potência militar cujos líderes estão tão acostumados a ir levando, como os britânicos costumavam dizer sobre o império deles. Sabe, a gente vai levando. De algum jeito, nossa riqueza e nossos recursos têm conseguido nos tirar das dificuldades. E há alguma verdade nisso. Há verdade nisso. Você tinha riqueza, construiu essa riqueza e ela ajudou você a superar crises anteriores. Quero dizer, o capitalismo americano entrou em colapso nos anos 1930. Quer dizer, ele realmente desmoronou durante uma década. E ainda assim, voltou. Tinha os recursos para se reconstruir apesar da Guerra Mundial e em parte por causa dela. Eles conseguiram fazer isso. Desta vez, eu não acho. Acho que o caráter único dos Estados Unidos e a riqueza que o país conseguiu criar, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, não tem precedentes em suas origens e, portanto, também em sua vulnerabilidade. Deixe-me resumir. A Segunda Guerra Mundial marcou o fim dos impérios europeus e japonês. A Índia se separou da Grã-Bretanha e a África se separou da Alemanha, da França e assim por diante. Eles mantiveram vínculos econômicos. Sim, eu entendo isso. Mas, basicamente, perderam seus impérios. E quem reuniu esses impérios em suas próprias mãos? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos surgem capazes e dispostos a substituir os europeus. Quem se torna o grande amigo da Índia quando ela se desvincula da Grã-Bretanha? Os Estados Unidos. Quem passa a atuar em toda a África à medida que franceses, belgas e todos os outros têm de se retirar? Os americanos. Os americanos, portanto, tiveram a vantagem de herdar o colonialismo europeu, ao mesmo tempo em que se apresentavam como aliados das colônias, porque afinal eles próprios tinham sido uma ex-colônia. Que maravilha! E tudo isso embalado na ideia de que nós levamos a democracia. Nós somos os portadores da democracia. Então, livrem-se dos seus colonizadores. Lembrem-se, vocês sabem, do fiasco do Canal de Suez em 1955 e assim por diante. Nós vamos assumir. E isso deu aos Estados Unidos, e esta é a parte importante, também lhes deu a posição de que os europeus haviam desfrutado. Essa pequena Bélgica desfruta dos recursos do Congo, possivelmente a parte mais rica da África. Um país imenso, com recursos imensos, canalizando toda essa riqueza para a pequena Bélgica. É claro que a Bélgica podia se tornar rica, ter um alto padrão de vida, desfrutar de toda essa riqueza. E o mesmo vale para a França, para a Espanha, Portugal, Grã-Bretanha e assim por diante. Tudo isso agora, estou exagerando, é claro. Mas tudo isso agora está sendo canalizado para os Estados Unidos, que na segunda metade do século XX estão colhendo a riqueza que chega em cascata até eles. Mesmo que a riqueza extraída da África tenha sido reduzida à metade do que os belgas extraíam. Quando você soma todos os belgas, franceses, alemães e assim por diante, isso literalmente ofuscou os Estados Unidos. Deu ao país um impulso enorme. Então, na segunda metade do século XX, isso produziu a posição absurda dos Estados Unidos. Número 1 politicamente, maior exportador, maior importador, maior fonte de capital, o dólar como moeda global, tudo isso. Mas era inerentemente vulnerável à circunstância absurda de que aqueles dois oceanos os pouparam dos horrores da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Foi assim que a Europa colonial se destruiu, junto com o Japão. Então, o que estamos vivendo agora é a retirada de todas as partes. E olhe para o Irã. É como um símbolo gritante de tudo isso.
a screaming symbol of all of this. We begin our story with overthrowing. Começamos nossa história com a derrubada de Mossadegh em 1953. Uma operação fracassada conduzida pelos britânicos, mas basicamente orquestrada pela CIA. E quem é colocado no poder? Uma escolha americana, o Shah. Aquela velha família, do agrado dos irmãos Dulles em Washington. Então colocaram ele lá, do mesmo jeito que o Departamento de Estado selecionou Zelensky para colocá-lo como líder da Ucrânia alguns anos atrás. Certo. Então você tem o Irã, por uma geração, sob esse ditador louco, o Shah. Ele acaba sendo derrubado pela única força social que não conseguiu destruir, a comunidade religiosa islâmica. Então quem o derruba? Essa comunidade, o Ayatollah e a comunidade. E então os Estados Unidos declaram, bem, isso não é aceitável. Nós não escolhemos isso. Vocês nos derrubaram. O Shah, aliás, foi tirado às pressas do Irã e terminou a vida nos Estados Unidos, onde recebeu asilo, como se o simbolismo não fosse óbvio bastante. Mas agora, eis o ponto. Os oprimidos, os derrubados, o exemplo perfeito do que estou tentando traçar como história, agora completando um ciclo. O Irã conseguiu frustrar os Estados Unidos. Finalmente descobriu como fazer isso, colocando seus silos de mísseis no subsolo, nas montanhas, e assim por diante. E assim por diante. Como sair de... Bem, vou exagerar, mas todos os outros países também estão fazendo isso. Amigos e inimigos estão tentando descobrir como escapar do perigo. E a ironia é que agora parece que o mundo inteiro está contra o Sr. Trump. E ele parece estar contra o mundo inteiro. E está mesmo, porque o mundo inteiro está se afastando da posição que foi dada aos Estados Unidos. Acabou. Para o resto do mundo, isso é, em muitos aspectos, uma boa notícia. Para os Estados Unidos, é terrível. E aí surge um Trump que encena isso. Ele vai impor tarifas a todo mundo. Vai sancionar todo mundo. E está confiante porque a riqueza dos Estados Unidos é tão desproporcional em relação ao resto do mundo que a mera ameaça de seu desagrado deveria bastar. Porque foi assim durante os últimos 75 anos. Estamos vivendo o desmembramento, a dissolução da economia mundial construída em torno dos Estados Unidos. E eu não acho que haja algo que possa ser feito para impedir isso. Com uma ressalva. Recentemente, vazaram várias declarações de militares americanos dizendo que há discussões sobre armas nucleares táticas. Certo, por que alguém iria querer fazer isso? Eles sabem que nossos adversários, pelo menos alguns deles, como Rússia e China, por exemplo, têm todos os meios para entregar esse tipo de arma aqui nos Estados Unidos. Eu estou sentado em Nova York, um alvo prioritário. Por que os americanos iriam querer fazer isso? Bem, eles estão olhando para uma situação que está se desintegrando e não sabem o que fazer. Estão desesperados e nada lhes ocorre que possam fazer, a não ser usar armas nucleares. Aliás, eles falam especificamente em usar armas nucleares no Irã. Quer dizer, talvez também em outros lugares. Eles chegaram tão ao limite do que conseguem imaginar fazer, que é nisso que estão pensando. Bem, ainda assim, fica a impressão de que os adversários dos Estados Unidos conseguem encontrar um papel e seu lugar no mundo pós-americano. Ou seja, eles estão discutindo e desenvolvendo, neste momento, uma arquitetura econômica internacional alternativa, com seus próprios corredores comerciais e de transporte, além de mecanismos financeiros. Também discutem novos arranjos de segurança. Alguns já começam a tomar forma no Oriente Médio. E há novas instituições políticas, sejam os BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai, tudo isso sob o guarda-chuva de um movimento e de identidades pós-hegemônicos. Então, você tem todas essas coisas acontecendo. E, de novo, elas estão longe de representar um consenso global. Mas eu diria, você vê esses países se ajustando às novas realidades com entusiasmo. Mas os aliados dos Estados Unidos, você mencionou os antigos impérios europeu e japonês,
Depois da Segunda Guerra Mundial, quando perderam seus impérios, encontraram um novo papel no mundo. Tornaram-se parceiros subordinados dos Estados Unidos, ou seja, pontos de apoio do Império Americano. Sabe, se você é uma cabeça de ponte, se você é britânico, alemão ou japonês, pode ter uma posição muito privilegiada no Império dos Estados Unidos. Então, esse acabou se tornando o novo papel deles. Mas agora veja, o declínio dos Estados Unidos traz duas consequências. Primeiro, os Estados Unidos têm menos recursos para começar, mas precisam estabelecer novas prioridades. E também, a relação é muito mais extrativista, como você e eu já discutimos antes. Agora vemos essas tendências de canibalizar aliados. Eu diria que há uma humilhação desnecessária deles, como Trump fez com os sul-coreanos. Mas em termos de sua posição econômica, de sua segurança, da ideologia que os definiu, da sua identidade. Quero dizer, para onde eles vão a partir daqui? Quais são, afinal, os papéis deles nesse novo mundo? Como você sugeriu, o Império dos Estados Unidos chegou a um ponto de ruptura. O maior fenômeno econômico que vejo ao meu redor é a transição sistemática de crescimento, que está acontecendo de forma mais ampla, mais rápida e com menos oposição do que eu esperava. É a transição do que antes se chamava neoliberalismo para um nacionalismo econômico muito duro. Em outras palavras, dane-se o livre comércio, dane-se o mercado. O mercado não se comporta como deveria. Nós intervimos. Trump está comprando participações em uma dúzia de corporações americanas, particularmente no setor de alta tecnologia, na Intel e em outras. Ele está comprando enormes blocos de ações. Bessent está intervindo nos mercados cambiais, está intervindo no mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Ele está fazendo todo tipo de coisa, baseada na ideia de que, ao contrário da queixa do Sul global, toda a era da globalização e do neoliberalismo, digamos desde os anos 1970, aconteceu às custas deles. O Sr. Trump foi além disso. Não, ele diz que aconteceu às nossas custas. Ele vai superar o Sul global ao denunciar todo aquele período como justificativa para os Estados Unidos não permitirem mais que os europeus e outros tirem vantagem de nós. É uma reescrita da história notável pela ousadia, considerando que a Câmara de Comércio daqui e todos os departamentos de economia, e eu lecionei em meia dúzia deles aqui nos Estados Unidos, são comprometidos com um neoliberalismo grosseiro e simplista. Os mercados são invenções engenhosas da mente humana, que nos dão resultados ótimos ou motores de eficiência. Isso é absurdo à primeira vista. Viola a história que todos nós conhecemos e não faz sentido matematicamente. Eu fiz os cálculos antes de estudar economia. Isso tem sido uma religião aqui. Essa religião está sendo descartada em favor de um nacionalismo grotesco. Isso é exemplificado pela decisão, como uma demonstração ao mundo do que queremos dizer, de matar aqueles pescadores que agora somam mais de 200, em pequenos barcos no Caribe. E sem juiz, sem júri, sem advogado, sem provas. O governo decide que é isso que vai fazer, sem inspecionar o barco. Sabemos o que eles estão fazendo. Eu os observo por satélites e nós os matamos. Isso apesar do fato de que, dentro dos Estados Unidos, onde temos leis contra o tráfico de drogas, se você for considerado culpado, nunca é morto. Não é um crime punível com pena de morte. Nós estamos matando. Estamos mostrando aos latino-americanos que estamos reimpondo a Pax Americana com toda a força aqui, em parte porque não conseguimos fazer isso em grande parte do resto do mundo. Acho que a minha expectativa é que isso vai desmoronar quando os europeus perceberem que depois da Segunda Guerra Mundial, por mais compreensível que tenha sido o que fizeram, agora, olhando em retrospecto, apostaram no cavalo errado. E agora estão sofrendo as consequências de apostar no cavalo errado. Eles atrelam o próprio destino ao cavalo que está perdendo. You've hooked your fate to the horse that's losing. And at some point, you're going to get, I expect,
Em algum momento eu espero, e você sabe disso melhor do que eu, Glenn, que as forças dentro da Europa se libertem, seja a alternativa para a Alemanha, na Alemanha, ou a Reunião Nacional, na França, ou qualquer outro grupo, quem sabe. Eles vão se libertar e vão fazer novos acordos com a Rússia e a China. E isso vai forçar toda a Europa. Francamente, eu não vejo como a OTAN sobrevive a isso. Mas, sobreviva ou não, isso vai acontecer. É como anos atrás, quando o governo grego, em uma de suas crises periódicas, decidiu colocar à venda o porto de Pireu, que fica a pouca distância da cidade portuária de Atenas. E os chineses o compraram. Para mim, aquilo pareceu um grande sinal. E agora eu acompanho as atividades da corporação BYD, a empresa chinesa de carros elétricos. Agora é proprietária de uma parcela cada vez maior da indústria alemã. Acho que agora é só uma questão de tempo. Os alemães poderiam ter impedido isso, mas não impediram. Teria sido caro e perigoso tentar. Eles decidiram não fazer isso. Acho que isso antecipa a próxima decisão. E eu não ficaria surpreso se os alemães fossem os que a tomassem. Essa é uma velha questão europeia. Uma aliança germano-russa. E isso coloca o resto da Europa diante de uma situação em que eles terão de agir agora. E os Estados Unidos vão sair disso. Sabe, terão sorte se conseguirem manter a Grã-Bretanha quando toda essa poeira baixar. Acho que isso está vindo. Acho que vamos ver o desmembramento literal e físico do Império, porque todas as condições para isso já amadureceram até o ponto que vemos agora. Sim, seria interessante ver uma mudança assim na Alemanha. De novo, isso pode parecer muito improvável agora, simplesmente porque a Alemanha se tornou um dos governos mais, digamos, militantes e também mais anti-Rússia de toda a Europa. Mas, de novo, quando eles levam isso longe demais, ao excesso, sabe, esse pêndulo vai voltar. E acho que é por isso que a alternativa para a Alemanha é tipo a oposição mais forte da Europa que realmente quer fazer algo diferente, que de fato poderia fazer algo diferente. E seria bom ver se ela se posicionaria de uma forma que pudesse, eu acho, criar um modelo, um verdadeiro modelo econômico para a Europa. E também um modelo que tivesse interesse em preservar algumas das instituições e regras que de fato construímos ao longo das últimas décadas. Porque parece que agora tudo está sendo jogado fora. Todo esse mundo aberto e conectado que todos nós construímos nas últimas décadas, tínhamos regras e instituições como o direito internacional sob as Nações Unidas, as regras das finanças internacionais. Até isso quero dizer, se você é um país como Rússia, Irã ou Venezuela, já não significa mais nada. Você vê como isso pode ser descartado com tanta facilidade. As regras do comércio, como os chineses estão experimentando, não significam nada. Até mesmo os corredores de transporte livres e abertos. Quero dizer, a liberdade de navegação, como você apontou, foi substituída por bloqueios navais e pela morte de pescadores. Quer dizer, é algo bastante extremo. E agora você vê até princípios que eram considerados o princípio central do Ocidente liberal democrático, como a democracia. Agora, se você está na Romênia e vota no partido errado, eles simplesmente anulam as eleições. Você ouve os alemães dizendo a mesma coisa. Se você votar errado, se votar na AfD, esses estados podem perder boa parte de sua autonomia. E até o genocídio saiu de cogitação agora. Um pouco de genocídio em Gaza, talvez no Irã. Quer dizer, estão jogando tudo fora. Eu gostaria de ver algo sendo preservado, mas ainda não vejo isso na Europa. Exceto, possivelmente, como você disse, os alemães poderiam ser um concorrente-chave para reorganizar isso. Deixe-me reforçar um pouco mais esse ponto sobre a Alemanha. Se eu entendo a posição alternativa, eles disseram explicitamente que se chegarem ao poder na Alemanha, vão reabrir a economia alemã ao petróleo e ao gás baratos da Rússia. Em primeiro lugar, vão fazer um acordo com a Rússia para comprar esses produtos. Em segundo lugar, vão parar de apoiar o regime de Zelensky na Ucrânia. Certo, então vocês vão falar ao público alemão. Este é o nosso programa.
Vocês não terão mais de pagar impostos para financiar uma guerra na Ucrânia. E isso vai nos economizar. Eu posso economizar para vocês X euros por ano dessa forma. I can save you X euros a year that way, and I'm going to drop the disastrous. E vou reduzir os preços desastrosos do petróleo e do gás que criaram o sofrimento que vocês tiveram. As contas caras para aquecer a casa, dirigir o carro e todo o resto. É isso que eu entrego a vocês. E posso entregar isso, literalmente, de um dia para o outro, instantaneamente. E é isso que vocês recebem. E além disso, se você é de direita, vou manter os imigrantes fora. Mas manter os imigrantes fora não vai bastar para eles, e eles sabem disso. São esses outros dois argumentos que vão funcionar. E aí você acrescenta que se pararmos a guerra, também reduzimos a população imigrante. Então você ganha mais um argumento dessa forma. E se você parar a guerra no Irã, se impedir os americanos de fazerem loucuras, isso também vai evitar que mais imigrantes venham. Also will prevent more immigrants from coming, because they all come from, not all, but you understand it. Porque todos eles vêm, não todos, mas você entende, do Oriente Médio, os sírios e de toda a Europa. São essas as pessoas que estão chegando. Esse é um argumento muito forte para um público alemão que está muito... Olhe as pesquisas sobre Merz. Quer dizer, ele é um excelente indicador e um excelente adversário para eles, tendo sido chefe da BlackRock, uma empresa americana de capital de risco na Alemanha, antes de se tornar líder deles. Quer dizer, ele é um fantoche americano. É assim que o apresentam, e é assim que ele se apresenta. E pelo que acompanho, a popularidade dele despencou na Alemanha. Não sei se já te contei, Glenn, mas minha mãe nasceu em Berlim. I don't know if I told you, Glenn, my mother was born in Berlin. I've spoken German ever since I've been a child. Eu falo alemão desde criança. Aprendi alemão antes mesmo de aprender inglês. Então eu aprendi alemão e presto atenção. E mesmo se você somar a eles a insatisfação da extrema-esquerda, entre o partido de Linke e Sarah Wagenknecht, os dois grupos de esquerda, antes eram um partido, agora são dois, se você juntar os dois, está falando facilmente de 10 a 15% da população alemã. Você está criando uma dificuldade para o centro, que vai ser muito, muito difícil. E eles não vão receber muita ajuda dos Estados Unidos. Elon Musk vai financiar a alternativa para a Alemanha. Elon Musk is going to fund the alternative for Deutschland. And by the way, as that happens, the middle... E aliás, à medida que isso acontecer, o centro mais à esquerda vai se juntar ao de Linke. O Partido Social Democrata não tem mais saída, então eles vão se juntar ao de Linke ou a Sarah Wagenknecht, que é mais popular, não sei se você conhece ela, como oradora e como atração em eventos, do que qualquer outra pessoa na Alemanha. É uma situação política extraordinária, realmente extraordinária. E sabe, eu nasci nos Estados Unidos, vivi aqui a vida toda. O nível de descontentamento com os partidos republicano e democrata que vejo ao meu redor, aqui em Nova York, vai além de qualquer coisa que eu tenha visto, sentido ou lido em toda a minha vida. Felt or read about in my entire life. Nothing in the 1960s came close. Nada nos anos 1960 chegou perto do nível de desafeição que temos agora. É simplesmente incrível. Isso está perfeitamente alinhado, cronologicamente. Em outras palavras, quanto mais velha a pessoa, menos há disso que estou descrevendo. Quanto mais jovem, mais há. E literalmente, o tempo, sabe, os mais velhos estão morrendo. Estão sendo substituídos pelos jovens. E para eles, sabe, a Guerra Fria é história antiga. Eles não sabem sobre ela, não se importam com ela. Vivem em um capitalismo que lhes prometeu todo um tipo de vida que não está disponível. E eles sentem isso, sabem disso, e isso é reforçado neles diariamente. Na verdade, eu tive Sarah Wagenknecht da esquerda neste podcast. E também tive várias pessoas da AfD, da direita. E foi aí que eu meio que comecei a pensar muito sobre aquilo que é o movimento de pêndulo a que me referi antes. Porque Scholz e Merz levaram a Alemanha numa direção tão militante e radical, com todo esse entusiasmo pela guerra, todas essas políticas econômicas horríveis. Eu acho que uma correção enorme teria que acontecer. E ela viria pela esquerda ou pela direita. Mas de qualquer forma,
alguma correção certamente está vindo. Então é um pouco estranho pensar nisso dessa maneira, mas talvez os países que exageram mais sejam justamente os que conseguem formar oposição política suficiente para, afinal, realmente fazer diferença. Enfim, acho que ficamos sem tempo. Como sempre, eu aguardo com expectativa as nossas conversas e sempre aprendo alguma coisa. Muito obrigado. O prazer é meu. Eu valorizo esta conversa e valorizo o trabalho que vocês estão fazendo. Cada vez mais amigos e colegas meus aqui nos Estados Unidos conhecem seus programas e os aguardam com expectativa. Então, vocês estão nos ajudando muito. E se eu puder ser útil para vocês, bravo. É o que chamamos aqui de uma situação em que todos ganham. It's what we call here a win-win situation.